Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao nosso canal da TV Araxá Educa. Eu sou a professora Luciene, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um encontro. Preparados? Então vamos lá! No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre substantivos e artigos. Vocês conseguem identificar quais são os substantivos? Você consegue identificar os artigos em uma frase? Então vamos lá! Bom, vamos primeiro revisar o que é um substantivo. Quais são os substantivos? Como encontrar eles? Vocês se lembram do nosso encontro anterior? Substantivos são palavras que nomeiam seres. Isso mesmo, cachorro se chama cachorro, elefante, elefante, gato, gato, televisão. Então, tudo aquilo que dá nome, que nomeia, nós chamamos de substantivos, certo? Por exemplo, em objetos, caderno, lápis, apagador, cama, mesa, tudo que se dá nome, tudo que nomeia é um substantivo. Mas temos substantivos de vários gêneros, por exemplo, substantivo simples, substantivo comum, substantivo próprio, vocês se lembram? E quando os substantivos nomeiam lugares e pessoas, por exemplo, Araxá, Brasil, que é o nome do nosso país, Luciene, que é o meu nome, nós chamamos de substantivos próprios, certo? Bom, substantivo, ok. Já sabemos. Agora, vamos lembrar o que é artigo? Bom, artigos são palavras que acompanham substantivos. Isso mesmo. Por exemplo, quando eu vou falar a televisão, antes da palavra do substantivo televisão, vem os artigos. Por exemplo, artigo o artigo a, artigo os, as. Isso aqui você fala o tempo todo, não é mesmo? Vou ligar a televisão. O a é um artigo. Temos também os artigos uma, uns, umas. Por exemplo, o gato. Qual é o artigo? O gato. Gato é um substantivo. A gata. Gata é um substantivo e o a é um artigo. Qual que é a diferença? O gato está no masculino. A gata está no feminino. Quando está no plural, quando tem mais de um, 2, 3, 4 gatos ou mais, nós precisamos acrescentar uma letra, não é mesmo? Para as palavras ficarem no plural. Então, o artigo também fica no plural. Os gatos. Substantivo no plural, artigo no plural. A mesma coisa acontece quando a palavra está no feminino. E também está no plural. As gatas. As, artigo no plural. Gatas, substantivo no plural. Um gato. Um gato. Ou uma gata, no feminino. Percebam que as palavras um e uma também são artigos. Ou no plural, uns gatos, umas gatas, no feminino e no plural. Então, o, a, os, as, um, uma, uns, umas, chamamos de artigos. Artigos. Muito fácil. Tudo bem, professora. Já entendemos o que quer dizer artigo. Agora vocês já conseguem procurar, encontrar com muita facilidade, não é mesmo? Mas existem artigos definidos
ou indefinidos. Como saber quando um artigo é definido ou indefinido? Observem o diálogo. Quem quebrou meu lápis? Foi um menino que passou por aqui. Qual menino? Aqui o meu avatar falou. Um menino, qualquer menino. Passou um menino aí e quebrou seu lápis. Então, não está definindo, é um artigo indefinido. Um menino, qualquer um. Observem agora o tanto que muda. Quem quebrou o meu lápis? Foi o Lucas. O artigo o, antes de Lucas, né, que é um substantivo próprio, está definindo quem foi o menino. Aqui nesta fala, não falou que é um menino, falou que é o menino. E o menino tem nome, o Lucas. Então, aqui o é um artigo definido. Por quê? Porque está definindo quem é. Foi o menino, foi o Lucas. Então, o é um artigo definido e um é um artigo indefinido. Beleza? Então, vamos lá. Artigos definido ou indefinido? Temos também os artigos no feminino ou no masculino, que é bem fácil de entender quando é masculino e quando é feminino, não é mesmo? Por exemplo, barata. Barata é um substantivo, certo? Mas barata é um substantivo feminino ou masculino? Qual artigo devemos usar aqui antes? A barata é um substantivo feminino. A barata. Então, o artigo também precisa estar no feminino. Artigo definido. Por que definido? Porque eu estou falando de a barata. Não é qualquer barata, foi a barata. E é estar no feminino. Rato. Rato é um substantivo, certo? Mas eu quero saber se eu falo o rato ou a rata. Está no feminino ou no masculino? Isso mesmo. Usamos o artigo masculino, a letra O. O rato. Fica correto se falarmos a rato? Não. Correto é no masculino. O rato. Então, o rato, o artigo é definido e está no masculino. O rato. Certo? Carne. Eu falo um carne, o carne, uma carne ou a carne. Qual artigo devemos usar? Uma carne. Chegou lá no açougue, eu quero comprar uma carne. Uma. Substantivo indefinido. Uma carne. Não definiu qual carne ainda que ele quer comprar. É uma. Então, é indefinido. E também está no feminino. Uma. Terminou com a letrinha A. Uma carne. Artigo indefinido no feminino. Carnê. Olha, temos o acento circunflexo, que muda todo o significado da palavra. Antes era carne, agora é carnê. Isso, carnê, para pagar aqueles monte de boletim lá. Qual artigo que nós usamos antes do substantivo carnê? Um carnê. Eu tenho um carnê para pagar algumas prestações. Eu falo uma carnê. Uma carne. No caso do carnê, está no masculino. Então, é um carnê. Certo? É um artigo indefinido. Não falei que eu vou pagar o carnê. É um carnê. Um carnê aí. Então, é indefinido e está no masculino.
É muito fácil, não é mesmo? É só prestar atenção, estudar, que fica bem fácil de identificar os artigos em uma oração ou em uma frase. Bom, retomando então, gostaria de convidar vocês para assistirem um vídeo de uma história. A Raposa e as Uvas. Era um dia morno de verão e uma raposa passeava aproveitando a luz do sol até que passou por uma videira. Cachos suculentos de uvas estavam pendurados, prontos para serem retirados e comidos. A raposa estava com sede e, quando viu as uvas, ficou com vontade de comê-las na mesma hora. Ela andou alguns passos para trás e depois deu um impulso e pulou para cima e quase conseguiu alcançar um cacho de uvas. Vou tentar de novo, pensou a raposa. Ela deu alguns passos para trás, contou até 3, correu e pulou novamente, mas ainda assim não conseguiu pegar as uvas. Terceira vez! Dessa vez eu vou ter mais sorte, disse a raposa e pulou pela terceira vez, mas ainda não conseguiu alcançar. E ela tentou mais uma vez, e mais outra, e foi assim até que ela ficou muito cansada, sem conseguir pular mais. A raposa pensou um pouco, colocou seu focinho no ar e disse para si mesma: sabe de uma coisa? Essas uvas estão azedas mesmo, tenho certeza. Não é fácil gostarmos do que não podemos conseguir. Vocês gostaram do vídeo? É uma fábula muito legal e todas as fábulas deixam um significado, algo para pensar e refletir, não é mesmo? Então agora vamos analisar o título da fábula. Qual é o título da fábula? A Raposa e as Uvas. Bom, analisando o título da fábula que foi contada para vocês, quais são as palavras que nós chamamos de substantivos? Bom, vocês já aprenderam que substantivo é o que nomeia seres, objetos, sentimentos. Então, aqui nós temos raposa, que é um substantivo, e uvas, que também é um substantivo que está no plural. E o que acompanha o substantivo? O que nós aprendemos no encontro de hoje? Os artigos. Sempre antes de um substantivo, nós temos os artigos. Então, aqui nós temos o artigo a e temos também o artigo no plural, as. Artigo definido feminino. Artigo definido feminino, porém está no plural, certo? Era um dia de verão e uma raposa passeava aproveitando a luz do sol, até que passou por uma videira. Vamos procurar todos os artigos presentes aqui no trecho? Então vamos lá. Um antecede o substantivo dia, né? Então aqui nós temos um artigo. Como que nós classificamos esse artigo? Definido ou indefinido? Indefinido, no masculino. Artigo indefinido. Uma, antes do substantivo raposa. Uma, pessoal, é um artigo? É. Como que nós classificamos? Artigo indefinido que está no feminino. Outro artigo, a luz. A luz, que vem antes do substantivo luz. A é um artigo definido feminino. Outro, uma. Uma, antes do substantivo videira. Uma é um artigo indefinido que está no feminino. Então, agora, tenho certeza que vocês vão localizar todos os artigos em qualquer texto. Até porque os artigos fazem parte do nosso diálogo, né? Nós falamos o tempo todo. O, uma, uns, não é mesmo? Então, vamos fazer um joguinho para fixar o conteúdo estudado no nosso encontro de hoje? Agora é com vocês. Por favor, vão falando qual é a resposta correta. A, chapéu
ou o chapéu? A resposta correta é o chapéu. O artigo, né? O. Bom, aqui nós temos um substantivo, vassoura. Qual artigo que acompanha o substantivo vassoura? A ou o? A vassoura. No feminino, muito bem. Bola. Bola é um substantivo. Qual artigo que acompanha? A bola ou o bola? Muito bem, a bola. Espero que vocês estejam acertando. Sapato. Qual artigo que nós usamos? A sapato ou o sapato? Isso, artigo definido no masculino, o sapato. Muito bem. Luz ou lâmpada. Nós falamos a luz, a lâmpada ou o luz ou lâmpada. O correto é, no feminino, o artigo a. Próximo substantivo, urso. Qual artigo que acompanha o substantivo urso? A ou o? Eu falo a urso ou nós falamos o urso? Então, o artigo correto é o urso. Muito bem. Gelo. Gelo é o substantivo. Nós pronunciamos a gelo ou o gelo. Qual é o artigo que devemos usar? O gelo. Muito fácil. Lobo. Qual o artigo correto? A lobo, o lobo. O lobo. Artigo definido no masculino. Peppa. Peppa Pig é um personagem de desenho. Nós pronunciamos a Peppa ou o Peppa. Qual é o artigo correto? Artigo definido no feminino. Se fosse porco, era o porco. Como estamos falando da personagem, é a Peppa. Bom, aqui temos balas. Muitas balas coloridas. Qual é o artigo que nós usamos? No plural, porque são muitas balas. Umas balas ou uns balas. Qual é o correto? Artigo indefinido, porque são umas, no plural. Muito bem. Próximo, professora. É uma personagem de uma série, de uma novela. Eu falo uma professora ou um professor. Professora? Não, falei errado, vocês perceberam? Por quê? Porque uma é um artigo indefinido no feminino, que é o caso da professora. Quando é professor, eu ia falar um. O artigo seria um. Aqui o correto é uma professora. Muito bem. A mesma coisa acontece quando eu uso pés, né? Eu tenho 4 pés. Então, qual é o artigo que eu devo usar? Umas pés ou uns pés? Estou me referindo aos pés. Então, o artigo correto é uns, que é um artigo indefinido no masculino, que também está no plural. Agora, pessoal, vocês vão perceber que os artigos e os substantivos, eles estão presentes a todo momento. Todo momento na nossa conversação, nos nossos diálogos, nos textos, nós usamos sempre, sempre, sempre os artigos junto com os substantivos. Perceberam? Ficou fácil? Então, aguardo vocês no nosso próximo encontro. Espero que tenham gostado, hein? Até lá!